Olá, olá. Olá, Diga aí, bom seu dia, Tony, Rodrigo. como é que o senhor Tudo vai? beleza? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Em paz. Tirando as lutas da vida, tá tudo normal. Faz parte, é. Faz Galera, bom parte. dia, galera. Bom dia, Itamar. Dia de tomar- Está Eu em tô, viagem? eu tô no trânsito, Rodrigo. Aí eu vou ficar por último no comentário, viu? Tá bom? Beleza. Vamos aguardar aí nossos amigos. É, Deixa eu abrir aqui. Nós paramos na questão número 70, Tony. certo. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Beto. Beleza. E tá matando o carro ao volante lá. Tá no carro. Lá, o rapaz, lá, o ar-condicionado ligado. Tá em trânsito. Tá aí bom demais, ar-condicionado ligado, tudo certinho. Já podemos começar, não, Rodrigo? Vamos começar? Já tem 5 pessoas Ah, aqui. é Fred entrou, já tem 5, né? Então vou fazer a prece e abertura para o início aí dos nossos estudos. Querido e amigo Mestre Jesus, companheiros espirituais que conosco sempre estão. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, nesse domingo, nos encontrarmos juntos, Senhor, para a realização desse estudo, que tem cada vez mais nos esclarecidos e nos ensinados. Que sua luz, mais uma vez, Senhor, possa nos conduzir e esteja conosco nesse estudo de domingo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, a gente parou na questão 69 e vamos começar 70, porque ela é longa, né? Deixa eu abrir aqui o meu outro monitor. Aí nós temos, se você, eu queria até pedir a sugestão, ou a gente lê parágrafo, ou lê ela toda e comenta, né? Não sei se vocês leram. Ela tem 6 parágrafos. Questão 70. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando quando estes morrem? A resposta dos espíritos. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Agora eu acho que aí vem o comentário de Kardec, né? Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade e absorvem e assimilam para novamente restituírem a essa fonte, quando deixam de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido vital dá a todas as partes do organismo uma atividade que se põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões ou normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando esta ação recíproca,
da harmonia do conjunto por ele formado. Destruída, ou seja, por uma causa qualquer, essa harmonia ou funcionamento dele cessa, com o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjam. E o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto de uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, na qual a força motriz fica impotente para pô-lo em novo a andar. Num aparelho elétrico, temos a imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, com todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Pode-se então dizer que o aparelho está vivo, vindo a cessar a causa da atividade. Cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado da inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como que pilhas ou aparelhos elétricos, nas quais as atividades do fluido produzem o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluidos vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo a espécie e não é constante nem mesmo no indivíduo ao longo do tempo, nem entre o indivíduo de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, que saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidades apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode se tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo-á a quem o tenha de menor. Em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Muito bom. Vamos começar. Beto, meu amigo, deixa eu pegar aqui minha caneta. Seus 5 minutos. A gente lendo aí, eu aconselho a gente ir para o parágrafo, porque cada parágrafo ele vai explicando alguma coisa do fluido vital. A gente vai se perder muito se for falar tudo, né? Eu sugiro aí a pergunta e a resposta, o primeiro parágrafo. Porque no segundo já fala de outra coisa, no terceiro já fala de outra função. Eu não sei com vocês, se poderíamos fazer dessa forma. Aí, Avaliar com parágrafo por vocês parágrafo, aí. eu concordo também. Porque ele está falando aí de algumas funções, né? Esse último Eu até, parágrafo mesmo, de doação de um para outro, já é outra coisa, eu até né? sugeri da gente ler parágrafo por parágrafo. Então, pronto. Então, vamos lá. Eu vou me ater a esses dois aqui. Eu marco aí agora, a partir de agora, Pronto, vou marcar. para não criar celeumas. Porque aqui, ele é bem claro aqui, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles se morrem. Olha que coisa interessante. A matéria inerte se decompõe, o nosso corpo físico vai se decompor, né? Pelos princípios naturais da lei mesmo. Dos seres orgânicos, e se decompõe e vai se formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. É um ciclo, né? É um ciclo. Esse princípio vital sempre vai estar. Quando ele diz assim, se decompõe e vai formar novos organismos, nós vamos se decompor, não é? E existe aqueles vermes também que vai corroer o nosso organismo. Ali também é ser vivo. Ele diz que o fluido vital retorna à massa, que é o fluido universal, não é? E novos corpos vai se formar, vai precisar desse fluido universal também, de acordo com aquela espécie que está ali. A minha pergunta é assim, é bem simples, né? Se volta ao fluido dele retornou o fluido universal, mas se não se extingue quando a vida acaba, se cada indivíduo, como vai dizer adiante, não tem uma quantidade necessária à sua vida na Terra, é isso aí que a gente tem que observar.
E complementando aqui, os mortos, o morto ser orgânico, os elementos se compõem, sofrem novas combinações, é o que eu falei, de que resultam novos seres, já falei também, os quais, a hora do fluido universal também, igual a nós, para a sua atividade, absorve e assimila, para novamente restituir a fonte quando deixar de existir. Restituir a fonte quando deixar de existir. Rapaz, é um negócio assim que é, 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 ele vai dizer adiante a quantidade de fluido universal, beleza. Mas eu vou restituir o quê? Essa restituição é durante a nossa vida orgânica? Ou quando desencarna, essa fonte retorna, esse princípio vital retorna à fonte? Não ficou bem claro para mim, não. Né? Ou é a pequena quantidade que ficou que retorna? Porque nós sabemos que durante a vida vai desgastando, como ele vai falar mais adiante. Né? Mas fica aí a minha questão e minha explicação. É só isso mesmo. Fred, meu amigo, você, seus 5 minutos. Eu acho que no parágrafo seguinte já explica, né? De certa forma, o parágrafo anterior. Mas vamos lá. É, novidade zero na resposta dos espíritos, tanto no comentário de Kardec. Zero para a época, né? Lavoisier já dizia isso. Será que não foi ele que respondeu? E desencarnado? Uma possibilidade, né? E quem sabe, né? Não tem autor, não tem identificação nas respostas, a gente não sabe, né? Mas é uma possibilidade muito grande de ter sido ele ou alguém do grupo dele que tenha respondido, porque o pai da química moderna já tinha falado sobre isso muito antes do Livro dos Espíritos, né? Claro que não no tom espiritual, né? Mas nas questões que envolvem a ciência. Nada se cria, tudo se transforma na natureza, né? Aprendizado básico de química. Então, eu acho que os espíritos estão respondendo aí, e Kardec está comentando a mesma coisa, né? Só que, claro, com outro tipo de colocação, com outro tipo de interpretação tal, mas basicamente é isso, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Ela se cria, tudo se transforma, né? Aquilo que, de certa forma, o João pode até falar isso aí também, se fala na Gênese bíblica, né? Do barro veio, do barro voltará, para o barro voltará. Então, é basicamente a mesma interpretação, só que com outro conjunto de palavras ou com outro conjunto de frases tal, mas acaba se esgueirando no mesmo processo de entendimento filosófico, religioso, etc. e tal. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Não tem interpretação nisso, né? Volta às origens, de onde veio. Para os religiosos, volta a Deus, né? Para a filosofia, para a química, volta à natureza, que para muitos também é considerado como Deus, a mãe natureza, né? Então, filosoficamente, cientificamente e religiosamente, tanto a resposta dos espíritos como o comentário inicial de Allan Kardec acabam, no meu entendimento, ah, navegando pelo mesmo oceano, né? Só que de forma diferente os peixes, né? Um usa o golfinho, outro usa o tubarão, outro usa um peixinho mais comum, tal. Mas acaba sendo a mesma coisa, né? Se o ser orgânico morre, os elementos que compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres. Mas aí também veja que Kardec não fala de seres humanos, né? Mas fala de seres de um modo geral, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e atividade, absorvem e assimilam para novamente restituir essa fonte, quando deixarem de existir fisicamente. Não é? Nesse aspecto aí, você está falando de quando o ser morre, né? Se morre, você está falando do físico, né? Se fala do material,
do desencarne, seja qual for a palavra que a gente vai usar, subentende-se que o processo é esse, né? As maneiras como isso se dá, talvez a gente consiga absorver e começar a entender a partir daí em diante, porque evidentemente que o instrumento que a natureza usa para essa manipulação desses elementos químicos, vamos dizer assim, é diferenciado quando o sujeito tem o corpo enterrado ou quando ele tem o corpo cremado, né? E assim vai, né? Há diversas formas dessa absorção dessas energias, desses organismos químicos serem absorvidos pela natureza e voltar às origens, né? Então, até agora, até o momento, eu não vejo, tanto na resposta inicial quanto no início do comentário de Allan Kardec, nada, nada, absolutamente nada diferente nem revolucionário com relação ao que se a ciência já sabia na época, né? Ou pelo menos já teorizava na época, porque Antônio Lavoisier é muito antes de Allan Kardec. Foi no século anterior que Antônio Lavoisier já colocou essa teoria em disponibilidade para a ciência da época, né? Os 5 espíritos, minutos, para Fred. mim, os espíritos, para mim, só vieram aí corroborar na mesma ideia. Apesar de que eu imagino que isso tenha mais relação com a gênese bíblica do que promete com Lavoisier. Vamos adiante. Itamar, quer ficar por último ainda ou já vai falar? Seu João, então eu vou passar para o senhor, porque Itamar estava dirigindo e pediu para no começo ficar por último. Tá bom. Tá ouvindo aí? Sim, sim, tá ouvindo. Ah, muito bom. Bom, a pergunta está sintetizada e a resposta à altura da pergunta. Entretanto, o comentário de Kardec, que se desdobra bastante, com alguns exemplos, também está contextualizado para a época. Fred lembrou um fato curioso, interessante, que é que naquele tempo de Kardec, Lavoisier já tinha trazido algumas coisas a respeito de tudo isso aí. Correto. Agora surge uma dúvida. Por exemplo, quando os espíritos traziam alguma coisa além da ciência, naturalmente, e ninguém queria aceitar, e Kardec recomendava prudência, prudência. Quando traz, como se diz na gíria, chuva no molhado, é isso que Fred acabou de citar. Entretanto, Kardec aqui foi muito precavido no primeiro parágrafo do comentário dele. Ele diz morto por ser orgânico. Certamente, e aí ele está embutindo vegetais, animais e hominais. Tudo bem. Agora, resultam novos seres, que tiram na fonte universal a vida, a atividade, absorve, tarará, restituindo quando deixa de existir, tá certo? Agora, vem a questão. No caso, ser humano específico, a decomposição celular, salvo cremação, ela é feita por outros seres. E a gente aprendeu isso na polícia científica, chamam vibriões, e na linguagem do povo é morotó. Aliás, não é só no homem, no ser humano, não, também nos animais, essa decomposição, que não são, né, inumados ou enterrados, acontece da mesma forma, só da mesma forma, perdão.
Só que esses seres, eles poderíamos chamar, quem souber mais do que eu corrija, de monocelulares. Eles ainda não têm órgãos. Aí Kardec fala que os órgãos, as partes também absorveria, mas naturalmente isso só prevalece para outros tipos de seres orgânicos, e se a mente não me falha, só entrariam aí os vegetais. Quanto à quantidade de fluido vital que cada ser, Isso aí é qual eu depois, não João. sei, É terminou. porque você saiu, a gente ficou por parágrafo. Você está Hã? analisando todo o parágrafo. É porque quando você saiu, a gente disse que a gente ia falar para fazer por parágrafo. Esse que você já Ah, está só, comentando é o segundo, só até o segundo parágrafo, é? até o primeiro. Só o primeiro parágrafo. Aí depois que a gente vai para o segundo. Porque bateram aqui na porta, eu fui ver. Eu vi Então, aí, eu uma vi. desumar tudo. Aí, tá certo, absorve, assimila ou restitui quando deixarem de existir. Naturalmente, o deixarem de existir se refere à matéria sólida ou líquida, ou talvez até gasosa, porque nos seres animais e hominais, os gases dentro do organismo, com menos de 72 horas, eles já procuram escapar de qualquer maneira, porque lá dentro já houve uma transformação celular que a gente não sabe explicar, de maneira, vamos dizer, acelerada, e exige que aqueles gases sejam expelidos na atmosfera. Se não o são, aí a matéria sólida não resiste, se esfacela e solta na atmosfera. Esses gases teria também o fluido vital, é uma outra questão para a gente voltar a estudar. Mas vamos ficando por aqui. Marcos, meu amigo, seus 5 minutos. Eu vou falar porque eu estou ainda muito gripado aqui dessa essa virose que me pegou, me deixou fora de órbita. Na verdade, quando a gente vai analisar essa questão, a gente toma como referência a ideia de que a matéria ela volta para a natureza. E o princípio vital também retorna à fonte universal. Eu fico aqui perguntando, bom, quais seriam as outras condições que permeiam o entendimento humano, o conhecimento humano, qual é a visão da biologia? Hoje a gente pode entender que a biologia ela vai ver essa questão de ciclos da matéria após a morte, ela vai descrever de uma forma detalhada e de maneira orgânica a composição e, consequentemente, reforma os ciclos bioquímicos, que, obviamente, parece-me que está muito de acordo com o pensamento da época de Kardec, sendo reassimilados por outros seres, isso está na linha da ideia de que a matéria inerte ela se decompõe e vai formar novos organismos. Isso está lá na Enciclopédia Britânica, como o pensamento da biologia moderna e também a questão do estudo vital, que é o vitalismo, ou as explicações modernas. A noção de um fluido, um princípio vital autônomo, ela perdeu prestígio à medida que a bioquímica e a fisiologia e a física passam a explicar os processos vitais sem apelar a forças especiais. A biologia atual caracteriza a vida por propriedades
como metabolismo e homeostase, né? Reprodução, crescimento e evolução. Eu estou colocando isso porque é a ideia de Kardec, embora coadune com um princípio vital e que hoje a ciência já não adere a esse conhecimento, é importante a gente fazer uma reflexão sobre o pensamento moderno e da própria ciência, porque a própria biologia em si e a neurociência, elas provavelmente têm alguma coisa para colaborar e dar esse entendimento com uma maior reflexão em torno do pensamento. Eu sempre digo que Kardec esteve sempre aquém da época, do momento, e que o seu pensamento ele de conforme o período, mas ao mesmo tempo ele supera essas etapas. Apenas colabora com maior evidência ou com uma outra perspectiva de entendimento sobre a questão desse retorno da matéria, ou o princípio vital que a ciência não adere, não toma como referência, mas que a vida em si ela mantém um equilíbrio entre corpo organizado e o fluido ativo que está no corpo. A morte apenas vai cessar. A neurociência, ela diz assim, a mente precisa de órgãos materiais para se manifestar. A neurociência concorda com funções mentais, depende do cérebro e do sistema corporal para expressar. Lerdões e anestesias alteram ou abalam capacidades cognitivas porque interrompem redes neurais específicas, né? Descreve a consciência como inibição e uma disfunção global de informação de redes em larga escala. Eu fico assim, como eu estou estudando inteligência artificial, cada dia que passa eu fico assim impressionado com a capacidade do ser humano de pensar e, ao mesmo tempo, de limitar todas essas redes neurais como possibilidade de conhecimento e, ao mesmo tempo, de inteligência. E eu acho que isso é muito profundo em termos dessa compreensão 5 minutos, meu amigo. vou afirmar, só para concluir. A matéria aí, né, que se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta de onde saiu. Que está lá na primeira parágrafo desse texto. Muito bem. Tony, meu amigo, seus 5 minutos. Tony? Tony? Não foi tomar café. Eu posso, Quer eu falar posso então, fazer, Itamar? Rodrigo. Ah, Não, eu tô foi, aqui, foi. rapaz. Veio, aí. Então deixa Eu tô ele aí. aqui. Vai lá, Tony, seus 5 minutos, meu amigo. Não fui tomar café, não. É, essa questão aqui existem dois pontos aqui, né, que Kardec traz, que é da pergunta, que é quanto à matéria orgânica do corpo e quanto ao princípio vital, né, que é o que dá vida ao ser, né. E ele fala sobre o que acontece, os espíritos falam o que acontece, né, o que é normal, o que a gente já sabe, porque a gente hoje já tem todas as informações possíveis para isso. Aqui tem uma informação que diz o seguinte: após a morte, isso aqui é uma pesquisa que eu fiz sobre essa questão para também entender esse parágrafo aí, que como Beto eu não entendi assim 100%, mas eu fui dar uma busca aqui. Após a morte, o corpo entra num processo natural de decomposição, onde células e tecidos são digeridos por bactérias intestinais e do ambiente, que se alimentam da matéria orgânica do corpo
convertendo-a em outras substâncias, como o necrochurume. Com o tempo, esse material decompõe-se totalmente e os nutrientes são devolvidos ao ecossistema. Então, o que ocorre é justamente isso, por conta de que isso é uma lei natural, né? Isso que acontece com o corpo após a morte e com o princípio vital é uma lei natural. Então, os espíritos não poderiam falar nada diferente da lei natural, até porque o espiritismo se baseia nas leis da natureza. Ela não é... Eu concordo com Fred em parte, porque não é totalmente igual ao que Lavoisier trouxe, né? Porque Lavoisier não fala do princípio vital, ele fala só da parte orgânica do corpo físico. Pelo menos não que eu me lembre do que eu li, posso até estar enganado, mas não que eu me lembre do que eu li, que ele tratasse sobre princípio vital. Então, eu acho que só se ele tratou isso com outro nome, com a outra nomenclatura, mas até onde eu me recordo, não vi ele tratar sobre princípio vital. Então, não é 100% igual ao que Lavoisier disse, né? Porque Lavoisier fala da parte do corpo. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, né? E aí a gente está vendo que realmente o nosso corpo, depois de decomposto, ele se transforma em necrochurume e depois ele se transforma novamente e volta para o ecossistema. Então, é uma transformação da matéria geral, né? E eu acho que não tem mais muita coisa a dizer, não. Eu só tenho isso a falar. Certo. Só para respeito de curiosidade, tem um químico, acho que ele é sueco, acho que é o nome dele, peraí rapidinho. Foi o químico que fala da força vital. Ele é o primeiro químico a estudar sobre isso no século XVIII. Depois da morte de Lavoisier, esse químico é um dos mais conhecidos da Suécia. Acho que eu estudei ele no mestrado. E ele fala da força vital, né? Tony comentou agora, então o único químico que eu ouço falar disso, e ele fala bem parecido com o que Kardec traz depois, entendeu? Se vocês quiserem pesquisar, é John Jones Feuerstein, o nome dele. Depois eu vou Pois botar é. até aqui na mensagem para vocês verem, Muito tá bom? provavelmente fazia parte do grupo É, Lavoisier, e foram eles que isso. responderam, é bem É. provável. Mas, mas vamos lá, meu amigo Itamar, você. Vamos nos lembrar que na pergunta 67, que a gente já estudou semana passada, Kardec falou a respeito da junção do princípio vital com a matéria inerte que que promove a vida. Então, juntou os dois, aí tem a vida. Por isso que ele vai dando a continuidade para querer entender o que é que acontece, separando. Então, a matéria, o que acontece? Por isso que ele fez esse questionamento. O que é feito da matéria? Quando acontece a morte. Beleza. Acontece a transformação, né? Todos vocês já falaram. E o princípio vital? Aí ele diz, olha, volta para a massa. Beleza. Aí agora Kardec vem com um comentário querendo explicar como é o processo pelo qual, que para mim o mais importante é isso, o processo pelo qual o fluido vital sai do princípio, ou se sai, ou se transforma do fluido cósmico universal para chegar à condição de princípio vital. Porque ele vai dizer aí, olha, morto o ser orgânico, beleza, sofre várias transformações. Aí ele diz, os que resultam em novos seres, ou seja, os novos seres dessa decomposição da matéria, aure na fonte universal o princípio da vida. O que é aurir? Vai buscar, pega. De que forma é isso? Absorve e assimila. Os novos seres desse processo da transformação da matéria também precisam de princípio vital, porque ali tem vida. Esses novos seres que acontecem na transformação. E aí, fazendo a pesquisa como Tony trouxe aí, se a gente pega aí na inteligência artificial, o que é que ele vai dizer? Eu pensei que esse processo do fluido universal saindo
eu acreditava que saía do fluido cósmico universal. Segundo a informação da inteligência artificial, não. O princípio vital não se desloca, mas é transformado a partir do fluido cósmico universal. E eu achei lógica nisso aí. Então, não é um deslocamento, mas uma transformação. É uma transformação. E aí, esse fluido vital, ao se ligar com a matéria, animaliza e promove a vida. Então, resumindo, vem trazer o fluido cósmico universal, está em todo o universo, em todo o cosmos, e é a fonte de tudo. Beleza. Ao entrar em contato com a energia espiritual, que aí entra a questão que nós vamos ver lá na frente, a ação dos espíritos na natureza, que é a vontade dos espíritos, ou pelo processo natural. Esse processo natural é o que Kardec fala aí, dos novos seres aurirem. Aí, eu creio, aí uma hipótese, uma ideia minha, está estabelecido pelas leis de Deus o mecanismo pelo qual os novos seres que irão se formar a partir da transformação da matéria irão absorver do fluido cósmico universal esse princípio que é algo transformado do fluido cósmico. Aí se condensa. Então, a parte desse fluido cósmico universal se condensa e forma o princípio vital que, unido com a transformação da matéria, vai gerar uma nova vida desses novos seres que segue o ciclo. Rapaz, é um negócio difícil, complicado, mas belíssimo. Muito, muito interessante e que eu, particularmente, se eu entendesse mais de química, física e biologia, iria expandir muito mais o meu conhecimento. Então, para mim, ficou bem claro isso aí, né, do mecanismo pelo qual esses novos seres absorvem. Aí, lá na frente, eu acho que é algo também para a gente compreender bem, quando Kardec vai falar sobre a ação dos espíritos na natureza. Ou seja, os espíritos evoluídos que também servem de instrumento das leis divinas para promover essas novas, poderíamos dizer, progressões espirituais. Veja que até então ele não está tocando no princípio inteligente, está falando só de princípio vital. Lá na frente, um pouquinho, é que ele vai tratar a respeito já do princípio inteligente, que vai utilizar-se desse mecanismo que é da junção do fluido vital com a matéria para ter um corpo animalizado e aí o princípio inteligente se unir e chegar à condição de espírito com letra maiúscula. Maravilha isso aí. Uma coisa muito interessante que Fred colocou. Inteligência artificial pega informação de todo lugar, até da fonte suja, viu? Rapaz, não existe Cuidado. inteligência artificial. Sim, Isso mas aí já veja está bem. dito, já está bem Cuidado. claro. Cuidado Veja quando bem, vocês vocês procuram. então contrapõem essas ideias e traz uma lógica maior do que essa que eu encontrei. Não é só sobre isso que eu Não, tô a te gente está falando, Porque não, meu falando. não, amigo. porque está Essa- parecendo. Aí foi uma crítica, entendeu? Foi uma Não, crítica, porque eu não, busquei Não, como fonte não, da inteligência universal. Pelo amor não, não, de não, Deus, não. pelo amor de não. Deus. A gente está falando de inteligência artificial, do Sim, Artificial, mecanismo. foi a Renan. fonte que eu busquei, soou como uma crítica para a busca dessa fonte. Eu acho que não Mas é aí correto isso. você que interpretou assim. A inteligência Não, eu artificial interpretei, não. hoje Está gravado, se a gente voltar, vai ver isso aí. pode Qual voltar a... o tanto que Beleza. você quiser, Então, porque Fred, você a explica melhor intenção do de que a Rodrigo não inteligência foi artificial essa. explicou. Não, peraí, minha vez de falar. Você explica melhor do que a explicação da inteligência universal, do que a inteligência artificial. Explique Não existe melhor. inteligência artificial, não, Itamar. Vai pesquisar melhor É, isso. Ali é um é... banco de biblioteca, é uma biblioteca. Aí, Tamar, Ô, deixa eu até Fred, eu não corrigir. sou burro, eu entendo isso aí, bicho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ninguém tá te chamando de burro, não, Itamar. Relaxa, rapaz. Oxe, o Rodrigo só falou uma coisa básica só. Isso, alguns alunos que eu estou pegando orientação, fazendo correção de. Não é o caso seu, Itamar, eu só estou citando um exemplo, entendeu? Dentro do trabalhos acadêmicos, eles me trazem coisas da inteligência artificial. Aí eu falo para eles assim: quando a inteligência artificial busca de uma fonte segura, show de bola, sem Agora, problema nenhum. beleza. Aí eu questiono a você o Não, deixa seguinte: eu como terminar, é? meu amigo, Peraí, eu peraí. vou falar. Um minutinho. Que ainda estou no meu tempo, eu não concluí o tempo todo, não, só usei 4 minutos. Eu Pronto, pergunto a quietinho você o zero. seguinte: eu queria que alguém me explicasse como é que o princípio vital volta da massa onde saiu e retorna para animalizar a matéria. Me explica então. Não, eu não tenho dúvida disso que você falou, não concordo com você, eu só estou fazendo um comentário
É porque eu tô percebendo na onde eu dou aula e tudo, que os alunos me trazem algumas coisas de inteligência. Não estou falando que esse é o caso, eu concordo com o que você falou, mas tem vezes que a gente busca informação, respostas e a gente sabe que são fontes que não têm fundamentos. Não estou dizendo do teu caso, cara, eu só estou trazendo informação porque serve de aprendizado para a gente, entendeu? Mas não estou falando que é o teu caso, não, eu só falei isso. Eu concordo com o que você fala. Então vamos para o nosso segundo parágrafo. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre. Beleza, Beto? 5 minutos, meu amigo. O próximo parágrafo são Então vamos ler iguais aí, mais um? um Então vamos complementa lá. o outro. O terceiro. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca de harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, essa harmonia, o funcionamento deles cessa, com o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso ou que acidentalmente se desconjuntou, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo ao andar. Muito bom. 5 minutos, bem. Beleza. Começar com. Depois de uma celeuma dessa, vamos voltar ao normal. Eu vou Tu voltar é muito figura, anterior. viu, Beto? Vou voltar anterior aí, que eu concordo com o Marcos aí. Apesar de Fred ter botado aí desse francês, não sei como é o nome do cara aí, ele não explica igual os espíritos, não. Eu acho que há novidade, sim. Até hoje, ninguém fala do fluido vital, nem a moderna. Fala de vitalidade. Mas esse negócio de princípio, votar a fonte, nenhum até hoje fala sobre isso. Tomara que chegue lá, ou senão Kardec e os espíritos estão errados, né? E aí que vem a inteligência artificial, que pega conhecimento de todos os lugares, né? É, é, a inteligência artificial é como se fosse uma biblioteca. A biblioteca também tem livro ruim também. Tem livros bons, tem conhecimentos bons, né? Mas é uma grande ferramenta para nossos estudos, por que não? Sim, com certeza absoluta, né? Então vamos lá. Essa segunda parte aí é interessante, que ele fala do princípio vital, não dá somente a vida, não. Ela se desenvolve com a vida. O que eu achei interessante é que quando ele diz que liga uma parte à outra e tudo, para ele funcionar também necessita a harmonia do corpo físico, né? Uma coisa com outra, é ir de volta. Então, quando ele diz que quando a lesão é pequena, que pode realmente restabelecer a vida, um ferimento mesmo, você fere, ali o princípio vital pode restabelecer aquele contato ali, se não for uma coisa muito profunda, mas tem órgãos, né, que são os mais importantes na nossa estrutura orgânica, que realmente, né, tem uma função muito grande ali danificado, talvez não esteja para restabelecer, por isso que vem as operações, nem com a operação restitui essa harmonia. Se pudesse restituir a harmonia, né, do fluido vital ligando ao corpo, continuaria a vida. O negócio não é a danificação em si física, é que não dá aquela harmonia para continuar o processo da vida. Então, por isso que tem as operações, as cirurgias, para tentar restabelecer essa harmonia toda do organismo. Se conseguir, o princípio vital fica ali agindo e vamos
num cíclico aí de vida, que é a união do corpo físico com o princípio vital, né? Isso que Itamar colocou é interessante mesmo, porque quando fala assim que pega, não é que pega, é a transformação do fluido vital, né? O princípio vital é uma transformação do fluido vital, que é absorvido por cada um de nós, né? De acordo com a espécie. E lá adiante eu não vou adiantar, ele fala desse negócio de espécie, mas não vou adiantar não. Mas é isso aí, é um processo. Até hoje a ciência nenhuma falou de princípio vital. Fala de vitalidade, força vital, princípio vital, mas não com essa nomenclatura. Não com essa nomenclatura, não é? Então, é só isso mesmo. Mais adiante aí tem mais coisa, eu não quero adiantar. Pronto, Fred, meu amigo, seus 5 minutos. Pelo contrário, viu, Beto? A ciência falou de fluido vital, o próprio Rodrigo colocou no chat. Né? Tá aí escrito aí. Só que a ciência abandonou depois o fluido vital, a vitalidade como diretriz científica, né? Isso foi substituído depois. O cientista e o químico aí que o Rodrigo citou foi aceito pela comunidade científica. Só que depois ele foi desaceito, né? Saiu da ciência por conta de outras pesquisas que fizeram. Então, até que a ciência prove o contrário, vale o que está, e você tem razão, no Espiritismo. Filosoficamente é isso aí. Né? Até que se prove o contrário, é isso aí. Lembra que Kardec dizia que quando a ciência provasse o contrário, era para ficar com a ciência? Né? Então, eu sigo à risca isso aí. Né? Então, até o momento, a ciência não abraça mais essa questão da vitalidade, conforme está aí na questão 70 do Livro dos Espíritos. Vai abraçar lá na frente? Aí eu faço o mesmo coro de você. Eu espero que sim, porque não tem sentido o que se explica quimicamente hoje, né? Nesse aspecto aí. Os dois parágrafos, para mim, dizem basicamente a mesma coisa, né? Toda a teoria científica começa de algum lado, seja ela para qualquer tipo de estudo, inclusive saúde mental, qualquer coisa, começa de alguma forma. Então, no meu entendimento, ainda mantenho ainda que Lavoisier estava dizendo sobre isso. Só que é claro que ele não citou princípio vital, porque essa palavra não existia na ciência na época, né? Esse combinado de palavras não existiu ainda. Né? Isso foi existir no século XIX, já no século XIX, com esse químico aí sueco, e depois, no Livro dos Espíritos, veio aparecer de forma mais detalhada, ou pelo menos escancarada, a respeito disso aí. Por isso que eu brinco dizendo que provavelmente foram esses espíritos que trabalharam isso no século XVII, XVIII e tal, e que estavam aí, quem sabe, respondendo isso aí. Né? É uma possibilidade. Não quer dizer que é uma realidade, mas é uma possibilidade, porque se assemelha e muito àquilo que eles diziam no século XVII, no século XVIII, a respeito disso aí e na sequência do século XIX. Né? E hoje se fala um pouco a respeito disso aí também. Para mim, aí é uma opinião pessoal, eu não vejo pelo em casca de uva nisso aí, né? Da origem veio, da origem volta. Onde é essa origem? A gente vai bater aqui em ponta de faca. Não vai saber, né? Princípio vital, fluido vital, o que é? Né? Existe resposta definitiva sobre isso? No espiritismo? Não existe. Existe na ciência? Também não. A ciência até hoje não sabe como começou a vida. Há muitas teorias, mas ninguém bateu o martelo sobre isso ainda. Né? Várias teorias existem, vocês sabem disso. Né? Então, a gente ainda está marchando em direção a essa resposta de princípio vital, de fluido vital. Há uma discussão até no movimento espírita a respeito do que é fluido vital, do que é etéreo. Kardec tratava das duas coisas. Né? O que é uma coisa, o que é outra. Está se discutindo isso ainda nos grupos de estudos. Mas nesse aspecto, nesses dois parágrafos, para mim, eu não tenho muito o que acrescentar. Eu acho que Lavoisier iniciou essa discussão, né, de uma forma mais clara, né, foi dado sequência, e o Espiritismo nos traz uma proposta teórica muito mais ampla a respeito disso, que eu
corroboro, eu acho muito importante que um dia a ciência se debruce melhor sobre essa teoria espírita, sobre essa questão espírita, que para mim marca o sentido lógico, né, dessa questão que se arrasta aí desde a Gênese bíblica, né? Do pó viemos, do pó voltaremos, né? Ou seja, tudo na natureza converge para auxiliar um ser e outro, né? Então não é só do ponto de vista espiritual e o energético que todos os seres se ajudam, do ponto de vista material também, porque esses mesmos elementos químicos que são deixados na natureza, no desencarne de um ser material, são reaproveitados na natureza. Isso aí para mim está claro no segundo e no terceiro parágrafo com outras palavras, né? Para mim é muito simples isso aí. Vamos adiante. Tá uma volta ao normal agora? Sim, pode voltar ao normal. Pronto, vai Eu acho que lá. a gente pode, Beto falou uma coisa interessante aí, né, que o fluido, acho que a gente pode aprofundar mais, inclusive tem por base muito mais o texto do que devagar, do que a gente sair muito do texto, porque isso aí faz com que a gente compreenda. Eu coloquei um vídeo para vocês no grupo, né, sobre aquela questão da primeira pergunta que a gente fez isso, né? Que o rapaz disse que uma vírgula que Kardec coloca muda, faz muito sentido. Aquela questão de primeira, de primária, e isso aí serve para a gente. Veja bem, observem bem o que Kardec diz, que vai em cima do que Beto falou, que o fluido vital não só dá vitalidade, mas promove atividade no organismo. Olha o que ele diz aí. Os órgãos se impregnam. Beleza, como é que os órgãos se impregnam? Eu não sei. Foi justamente de quando vai para a massa e quando sai do fluido cósmico universal. Isso eu não sei. Tem essas teorias aí que eu fui buscar, né? Pode ter outras teorias. Por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido vital dá a todas as partes do organismo uma atividade. Então, olha outra coisa interessante aí, que é o que Beto falou, não dá só vitalidade, mas dá atividade ao organismo, a parte do organismo, que se põe em comunicação entre si. Então, do cérebro, dos músculos, dos órgãos internos, tudo isso aí, o fluido universal promove essa interligação entre esses órgãos. Aí agora é que vem algo interessante. Nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas, ou seja, o fluido cósmico universal pode promover curas, numa linguagem popular, pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, me corrijam. Então, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Aí é onde acontece a ação do magnetismo, a ação do processo medicamentoso, a ação do processo aí, que vai na área sua, Tony, que eu queria depois que você falasse, da área da ação mental, da ação psicológica, que isso tudo pode promover uma interligação resultando na solução de certas lesões, mas isso graças à ação do fluido cósmico universal que serve de agente. Mas quando esses elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou seja, quando tem a ruptura e é profundamente alterada, cortou o braço. Então não vai restituir, é onde ele diz. O fluido vital se torna impotente para transmitir o movimento da vida. Então, se acontecer a lesão num determinado órgão, não vai ter fluido vital que vai resolver. Nem das ações medicamentosas, nem tampouco da ação do magnetismo animal. Para mim, isso aí é algo maravilhoso. Princípio vital, não é fluido vital, não. Do princípio do fluido vital. Ele está falando aí do fluido vital. Tá certo, Beto, desculpa, eu confundi. Não, 10 horas. Então, do fluido vital. Então, veja que coisa interessante aí, né? Quando ele vai falar a respeito da ação do fluido vital, não só da junção com a matéria dando a vitalidade, mas promovendo, né, um processo de normalização das funções do organismo. Então, é muito, muito interessante. Aí onde ele diz, ele vem até citando o caso do relógio, né? Mostrando que quando tem uma peça que não funciona, que foi destruída, o relógio vai parar. Então, é algo realmente muito interessante, que demonstra
como Kardec esmiuçou, como foi a fundo para perceber, para mostrar a respeito da função do fluido vital em relação ao organismo, não só o organismo humano, como do organismo animal ou até do organismo vegetal. Porque, me corrijam aí vocês que entendem biologia, veja o processo de fotossíntese das plantas. Como é que acontece? Graças justamente a esse fluido vital, em que o vegetal vai aurir do fluido cósmico universal e que promove e que é fundamental para a promoção e continuidade da vida do vegetal. Então, muito interessante. Tenho dito. Sou João, meu amigo, seus 5 minutos. Muito bom. Todo mundo hoje inteligente. Todo mundo hoje sabendo um bocado de coisa. A questão é a seguinte: realmente, Kardec traz boas explicações coerentes com a realidade, principalmente com o contexto da época, e o que se põe em dúvida é morto um ser orgânico, né? Eu já falei anteriormente. O ser orgânico, vegetal ou animal. Os elementos sofrem novas combinações que resultam em novos seres. No caso animal e hominal, quais são os novos seres que resultam? Do pouco que eu aprendi, só vibriões. Mas ele diz que as partes do organismo, né, os órgãos, o vibrião, que órgão tem? É monocelular, até onde eu aprendi. Se vocês tiverem mais um pouco de conhecimento, me ajudem. No caso orgânico dos vegetais, também não seria diferente, porque a árvore, perdendo a vitalidade, ela vai secando, vai se decompondo e as partes físicas vão sendo absorvidas pela Mãe Terra e estas vão promover a adubação de outras árvores. Outras árvores também não têm órgãos específicos, como o animal e o hominal. Segundo a gente aprendeu, árvores só têm raiz, caule, folha, flor e frutos, algumas, outras apenas raiz confundida com caule, como algumas plantas aquáticas. Então, fica ainda essas dúvidas, porque ele diz no outro parágrafo, os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. No caso dos monocelulares, eu não achei como explicar isso. E aí ele vem dizendo que gera harmonia do conjunto, quando é destruída esta causa, o funcionamento cessa. A comparação da máquina com várias peças, como o relógio, não se aplica, vamos dizer assim, integralmente no exemplo. Eu não sei se naquele tempo Kardec já tinha conhecimento na biologia dos vibriões, né? Não sei se na época os vibriões já foram descobertos, né? São forma de bastonetes e tal, por aí. De sorte que, no meu entendimento, e Kardec disse que estudou anatomia, é possível que ele tivesse mais algum entendimento em derredor do assunto e que talvez não quis colocar para que o comentário não ficasse muito longo, embora no Livro dos Espíritos tenha alguns comentários quilométricos também, né?
Desta maneira, ele coloca também, quando um dos elementos estão destruídos, ou seja, algum dos órgãos estão destruídos. Ora, no caso que nós estamos falando, dos seres que são gerados pela decomposição do ser orgânico. Fique bem claro. Não tem como destruir um órgão só. Um vibrião não tem perna, braço, cabeça. Morreu, acabou tudo. Se é monocelular. O fluido vital se torna impotente para lhe transmitir a vida e morre. Aí está certo em lógica, em tese. Em tese, mas eu ainda estou em dúvida como então esses seres formados pela morte dos orgânicos, tanto vegetal quanto animal, quais são os seres que teriam órgãos? Não sei se vocês concordam ou discordam, mas data vênia é o meu acanhado entendimento de tudo isso. 5 minutos, Claro, seu João. certo, claro que a gente hoje em dia já tem muito mais estudos científicos. Vamos parar por aqui então. Marcos, meu amigo, seus 5 minutos. Esse parágrafo, obviamente, ele vai tratar do papel do fluido vital no corpo, né? E aqui ele retoma a ideia de que a morte não é a falta de fluido vital, mas a perda da harmonia orgânica. Porque, diante dessa situação, se os órgãos de... Travou? Está travado? Ah, voltou, voltou. Alô? Oi, tá ouvindo? Estão Voltou agora, pô. Continue. me Travou ouvindo? momentaneamente. Travou de Tá novo. travando, Tony. Tá Está travando, me Marcos. ouvindo? Agora sim. Bom, o que é que eu Travou. falei? Que a morte não é a falta de fluido vital, mas a perda da harmonia orgânica. Pelo menos que o parágrafo trata, que vai discutir o papel do fluido vital no corpo, que ele relaciona a que se os órgãos sofrem destruição ou algum tipo de alteração profunda, esse fluido vital se torna impotente para, vamos dizer assim, configurar e estabelecer a vida. Tanto é que no próximo parágrafo, que foi a analogia do relógio, ele vai mostrar que a vida depende tanto do fluido vital quanto da integridade dos órgãos. Isso é o que vai estruturar a vida dentro de alguns parâmetros, que ele vai demonstrar isso através do aparelho elétrico e também mostrar como se esses desajustes, esses desgastes, isso vai causar um processo de desarmonia e não tem fluido vital que vai reestruturar esses órgãos, mas é preciso em si que se estruture essa harmonia para se estabelecer nesse processo a vida. Pelo menos foi isso que eu entendi. Pronto. Tony, meu amigo, seus 5 minutos. Tá fechado o áudio, Tony? Nesse terceiro e quarto parágrafo aí, Kardec explica sobre o que é que acontece com a morte, como é que a morte acontece tecnicamente. Quando o princípio vital não encontra condições favoráveis no corpo para fazê-lo para fazê-lo movimentar-se, né? Porque o fluido vital é que sai, pelo que os espíritos falaram aí, eles são
se conectam em todos os órgãos e faz a gente andar, levantar, pensar, fazer tudo. Então, se o corpo não oferece condições para que o fluido vital haja, vai ocorrer a morte. É igual o exemplo que ele falou aí da eletricidade com relação a alguns aparelhos. Né? Se tiver uma peça lá que danificou e que não vai fazer com que o aparelho funcione, mesmo você ligando na rede elétrica, não vai funcionar porque não tem aquela peça. Aquela peça não tá boa para fazer ele funcionar. Então, o fluido vital é a eletricidade, que você vai lá e liga a tomada do aparelho. E o corpo é o aparelho com todas as peças funcionando normalmente. Se uma daquelas der um problema, ele não vai funcionar. Então, o princípio vital volta para onde veio e o corpo também a partir do processo de decomposição. Lavoisier não falou sobre, sobre o que acontece com o corpo depois da morte. Né? Lavoisier, a lei dele é a lei da conservação das massas. E quando ela é aplicada em clínica, ela sugere que tanto a matéria quanto a energia não são criadas, elas são transformadas. E a gente pode relacionar isso à decomposição, mas ele não falou especificamente de decomposição de corpo. Ele falou especificamente, a lei dele é uma lei geral que se aplica em vários fatores, mas ele não falou especificamente desse processo. Né? Tem uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente esclarecer, que eu ouço muito no movimento espírita como um todo, as pessoas dizerem que Kardec disse lá que quando a ciência, quando o espiritismo for diferente da ciência, que é para deixar o espiritismo e seguir a ciência. Não tem isso em lugar nenhum na codificação. Se você procurar, se você achar isso aí, ele dizendo que é para largar o espiritismo e seguir a ciência, não existe em nenhum lugar da codificação das obras de Kardec, nenhum lugar ele dizendo isso. O que o Espírito disse foi: de par em par com o progresso, o Espiritismo nunca será ultrapassado, porque se uma nova verdade for confirmada, ele aliará, incorporar essa verdade ao seu campo teórico. Então, não tem nada de deixa o Espiritismo e siga a ciência. Não é isso que tem lá, não. O que tem lá é absolutamente isso. Se a ciência comprovar uma coisa que o Espiritismo diz, comprovar contrariamente uma coisa que o Espiritismo diz, o Espiritismo vai agregar aquela informação que a ciência traz ao seu corpo teórico e tirar aquela que estava errada. Mas isso, em nenhum momento você vai deixar a ciência lá de lado, você vai deixar o Espiritismo de lado e seguir a ciência. Isso daí não existe em canto nenhum. Então, só para esclarecer um pouco acerca disso. Mas, a nível do parágrafo dos dois, ele está apenas explicando tecnicamente como é que a morte ocorre, na minha compreensão. Como disse Itamar, tenho dito. Muito bem. No século XVII se cria a teoria da força vital por alguns químicos e a doutrina espírita princípio vital. No século XVIII, um químico alemão, ele quebra essa teoria. Como que ele faz? Ele diz assim: é possível, através de um composto inorgânico, criar um orgânico. E aí refuta essa teoria da força vital, que esse químico, que era discípulo de Lavoisier, trazia como eu citei no começo, que eu até coloquei aí. E a partir do momento que ele refuta isso, ele diz: não, é possível a criação. E aí ele faz uma composição química e cria a ureia em laboratório. E aí a teoria cai por terra. Por isso que ninguém mais fala, mas nós continuamos na doutrina espírita com esse estudo. Por isso que a ciência não fala mais, entendeu? Mas aí eu não sei por quê. Eu só estou trazendo para vocês essas teorias que eu estudei a esse respeito. Continuando, então, agora a gente vai para o próximo.
Eu levantei o braço aí, rapaz. Oi, desculpa, Beto. Antes Pode de falar, Beto meu amigo. falar, Rodrigo, eu acho que os próximos parágrafos todos se complementam, viu? Ah, é. Eu Até acho, pelo tempo que falta, né? eu acho que os dois se complementam, mas o último tem pano para manga. O último não tem nem resposta, na minha opinião. É, E tem que ver a questão do tempo, se vai dar tempo para todo É mundo, dá, porque porque dá faltam tempo, 22 dá, minutos. falta 20 dá minutos tempo. ainda. Não, Falta falta, não, 20, falta pouco, 20, 20 minutos. 22 minutos. Bom, eu levantei minha mão, tenho 3 minutos. Não tem negócio de conversa. Se vai dar ou não vai dar, não quero problemas comigo, certo? Bom, essa daí que dá do exemplo elétrico, não precisa nem ler, porque já foi a mesma coisa. Precisa ler essa parte aí da máquina elétrica aí e tal, não. Já foi comentada, é complemento. O que eu quero dizer aí, sabe por que não foi à frente? Porque ele está falando a nível orgânico, gente. A doutrina espírita está acrescentando o fluido vital a nível espiritual, vamos dizer assim. Então, por isso que vão brigar aí. O que criar a ureia? Criou, acabou. Oxê, não é negócio de conversa, não. Então, isso é coisa da época aí. E quando ele fala aí da perda harmônica, eu vou acrescentar o que Marcos falou aí, que disse que não é o esgotamento do fluido vital que dá morte, sim a harmonia. Na morte natural é o esgotamento. Na morte natural é esgotamento, porque um depende do outro. Sem muito fluido vital, não há atividade no organismo também. Né? Pela morte natural, é esgotamento sim do fluido vital. Na minha opinião, é só isso mesmo. Itamar levantou a mão aí, Tony. Vai lá, Itamar. Você levantou a mão também, meu amigo? Não, 3 minutos. eu ia completar o que Beto falou, mas vamos lembrar que nesse parágrafo Kardec fala justamente da circulação do fluido vital, que às vezes a gente confunde, eu mesmo, sem querer aí, terminei confundindo o princípio vital com o fluido. O princípio vital é a causa, o fluido vital é o efeito. Então, o fluido vital, para ele ter circulação, é como se fosse a energia para circular tem que ter o fio. Se cortar o fio, a energia não vai circular. Então, a mesma coisa, se houver uma interrupção de qualquer órgão, não tem como circular o fluido vital para promover a interligação entre os órgãos. É um pouco do que Marcos falou. Tony, meu amigo, você. O que eu vou falar é rapidinho. A teoria do fluido vital não foi à frente porque você não tem como comprovar, você não tem como medir, você não tem como dimensionar. E para a ciência, se você não tem como medir, como comprovar, não tem, não tem validade científica. Porque não tem como você provar. Como é que você vai provar que existe o fluido vital? Até hoje não provou, imagine. É tentar Pois é, provar não, Deus também, né? É a mesma coisa. não foi à Esse, frente, não foi esse à frente. sueco falava isso, Tony. É uma força que vem de Deus. Ele É, é, falava é isso. uma, é uma coisa que você não tem como provar, né? Então, Por enquanto. por enquanto. Quem sabe em outro mundo mais avançado, a gente estando lá vai. Há nenhuma dúvida quanto a isso. Em outra Vamos lá, época vamos é seguir possível, aí. com certeza. Então Vamos agora seguir a aí, gente, Rodrigo. a gente vai ler a próxima. Penúltima, antepenúltima. A quantidade de fluido e a Isso, a quantidade de quantidade de fluido gota. não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo a espécie e não é constante, nem no indivíduo ao longo do tempo, nem em outro indivíduo de uma espécie. Há alguns há que se acham, por assim dizer, saturadas desse fluido, enquanto outros a possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode se tornar insuficiente
para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Vai lá, Beto, seus 5 minutos. Eu vou Faltou começar aí. Mas, Rodrigo, gente, faltou. também pode mas ser vai, lido. vai ler a última já? Que a última também é. Pode. Tem Pode? que Tá dentro do assunto. Então, bora. O fluido que se transmite de um indivíduo a outro, aquele que se tiver em maior porção, pode se dá-lo a um que tem em menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Pode? Vai lá, Beto. Eu deixaria essa última aí para a semana que vem, porque é muito pano para manga aí, viu? Eu não vou comentar a última não, senão eu perco tempo. Eu concordo com o Beto. Essa última aí de transmitir de um para outro é palestra. Eu também acho, por isso que eu nem li. Mas deixa para lá, eu não vou comentar a última não. Se vocês quiserem, problema é de vocês aí. Eu vou na quantidade aqui e Há vou no quem diga que o penúltimo. passe é uma das formas de transmissão. É isso, olha a briga, olha a briga. Bom, eu vou aqui no penúltimo. A quantidade de fluido que se esgota pode se tornar insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção, assimilação de substâncias que eu contém. Foi o que eu falei anteriormente. O esgotamento do fluido vital, já que cada um tem a quantidade, que ele fala no início, né, da vida superabundante e tudo, cada um tem uma quantidade que vai se esgotando e aí a morte vem dos órgãos. Porque o próprio enfraquecimento dos órgãos, a gente vai passando o tempo, vai perdendo essa harmonia natural. Não precisa ser uma lesão profunda, mas os próprios órgãos, pela lei, ele vai se desgastando como qualquer coisa material, como qualquer coisa orgânica. Então, nesse momento, mesmo não tendo a ruptura de algum órgão, pela lei da natureza, pelo envelhecimento nosso, os órgãos também vão se desgastando e não vai ter como esse fluido vital dessas atividades, esses órgãos, já comprometido com o tempo. Eu acredito que ele esteja falando sobre isso. Que mesmo que absorva e assimile substâncias que eu contém, o organismo, pela velhice, não vai dar mais esse sustento, esgotando o fluido vital, esgota-se a vida, não vai chorar, não vai gritar, porque a coisa já chegou ao fim, meu irmão. Já acabou, não tem mais como voltar ao corpo. Então, eu acredito nisso aí. Quando ele fala ali de alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros possuem quantidade apenas suficiente. Aí vem uma coisa que eu fiquei assim meio pensativo. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz, de certo modo, superabundante. Rapaz, então quer dizer que as pessoas apáticas ali não tem essa vida ativa por causa do fluido vital, não está em abundância? Tá meio chulo isso aí, viu? Isso aí que eu não entendi muito não, viu? É só isso mesmo. Agora a última ainda não vou comentar, não. Eu sugiro Pronto. que seja a semana que vem. Fred, meu amigo, você. Olha, eu não vejo assim pelo de ovo aí, não. Pelo no ovo, não. Eu acho que tá bem claro, né? Agora, tentar descobrir, Beto, por que que uns têm mais e outros têm menos, aí fica complicado. Realmente não vai ser nesse estudo, não vai ser nesse momento que a gente vai saber, né? Agora, a explicação para mim é clara, né? E ela é comprovada na prática, né? A gente vê no dia a dia aí pessoas que têm mais tempo de vida do que outros, do ponto de vista material. Uns vivem mais, outros vivem menos. Uns vivem de forma mais enérgica, com mais força, com mais energia, outros com menos, né? Quer dizer, a vida está cheia de exemplos disso na sociedade, né? Agora, o que é que faz isso acontecer passa por uma discussão filosófica, não científica, que a gente ainda, com certeza, pode até ter opinião, o que é natural e normal. Agora, dizer que tem resposta para isso, como algumas pessoas querem achar que tem, e querem bater o martelo dizendo que é por isso, né? O Espiritismo é uma filosofia, né, de existência de vida.
né? Então, não quer dizer que ela está integralmente ou absolutamente correta, até que se prove o contrário, está. Do ponto de vista filosófico, é compreensível isso tudo aí, né? E a gente vê muitos exemplos, né? Mais famoso, né, Tony, é o de Chico Xavier, né? Que foram, segundo os relatos que se dizem até hoje, e se aceitam dentro do movimento espírita, de que ele foi eu não gosto de usar essa palavra agraciado, porque fica parecendo coisa de privilégio, né? Mas vamos dizer que tenha sido mais ou menos isso, né? Com energias de outros seres, que não sei de onde veio essas energias, mas vieram de outros que prolongaram, teoricamente, a vida dele, né? Não se faz isso também, de certa forma, com alguns experimentos, com algumas situações aí chamadas de cura mediúnica, né? Não se faz isso também, é outra discussão filosófica também, né? Enfim, eu acho que a gente não vai saber o motivo. Agora, a resposta nos 2 parágrafos, para mim, é muito clara, né? Vive mais quem tem mais energia, quem tem mais fluido vital, seja lá o nome que quiserem dar, no caso aí chama-se de fluido vital, né? A gente faz aquela simbologia com a bateria, né? Tem bateria que dura mais, tem bateria que dura menos, né, na brincadeira, né? Tal. Agora, como é que isso se processa? Eu, pessoalmente, não estou muito ainda ansioso para saber sobre isso, não, porque é um caminho ainda muito longo de interpretação que vai esbarrar justamente nesse último parágrafo aí, como você está dizendo, né? A aceitação mais próxima desse último parágrafo tem muita relação com o passe, né, de transmissão desse fluido, né, o que se fala muito. Há quem defenda essa interpretação, mas como você mesmo disse, isso dá muito pano à manga, né? Isso aí vai gerar muitos comentários que provavelmente vão partir, no meu entendimento, do viés de opinião pessoal de cada um, porque no bojo da doutrina espírita, eu pessoalmente, ainda não vislumbrei exatamente como é que isso funciona. Então, eu não me arrisco muito a dar nenhuma opinião definitiva sobre isso aí. Eu só acho que toda e qualquer teoria é possível de ser discutida, é possível de ser estudada, de ser conversada, dialogada sem problema nenhum, né? Mas bater martelo eu não bato não, né? Por que que Beto vai chegar aos 90 e eu só vou chegar aos 70? Não sei, Beto. Não sei. Não sei. Aí são teorias filosóficas, religiosas, espirituais diversas que podem explicar isso ou não. Mas do ponto de vista dos parágrafos aí na resposta, eu acho que bate, né? Acabou o fluido, acabou a energia, a vida se extingue. Um órgão está irrecuperável, a vida se extingue. Isso aí é buscar pelo e ovo, né? Lógico. Isso aí está sendo comprovado no dia a dia, na vida como um todo, na vida material como um todo, né? Não tem mais condições o órgão de funcionar um órgão essencial, a vida vai se extinguir. Salvo algum milagre, né, João? Hum, hum, hum. Itamar, meu amigo, seus 5 minutos. Olha que maravilha aí. Aqui nesse estudo nosso está comprovado a definição de Kardec de que o Espiritismo é a ciência, que trata da natureza, origem dos espíritos. Então está tratando justamente da origem, porque ele buscando entender essa questão da animalização da matéria, lá na frente ele vai buscar a relação nos próximas questões, a relação desse princípio inteligente com a matéria animalizada. Se a matéria não tiver animalizada, o princípio inteligente não se junta. E olha que coisa mais interessante ainda, quando ele parte do lado genérico para o lado específico, sobre a quantidade de fluido vital. Quando ele diz a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, ou seja, ela é relativa. Não é absoluta em todos os seres. E ele ainda vai dizer que varia segundo a espécie. Cada espécie tem uma quantidade de fluido vital. E ainda, quando ele vai buscar no lado da individualização, quando ele diz nem no mesmo indivíduo, o indivíduo já é o ser, já é o espírito, né, com E maiúsculo, que ele vai dizer nem no indivíduo, ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma mesma espécie. Ou seja, ao longo do tempo do quê?
o indivíduo novo tem uma quantidade de fluido vital diferente do idoso, como o Beto trouxe aí, né, falando a respeito do esgotamento desse fluido vital. Então, olha quanta coisa, gente, para a gente absorver aí. E ele ainda vai dizer aí que tem alguns que têm mais saturação, uma quantidade maior, aí é uma teoria de Kardec, de que alguns indivíduos tendo uma saturação, por isso que são, né, mais ativos, enquanto que outros aí, olha, outros simplesmente não são tão tenazes, porque de uma certa forma não tem essa superabundância. Muita coisa para a gente absorver nisso aí, muita coisa dá pano para manga mesmo. E aí ele fala a respeito do esgotamento desse fluido, que pode se tornar insuficiente para a conservação da vida, mas a gente volta no parágrafo anterior, que esse fluido vital, não, a causa da morte não é só o esgotamento do fluido vital, porque tem casos que tem o fluido vital, no caso de acidente, qualquer que seja ele, ou algum problema de órgão, e o fluido vital não pode dar atividade, interligar um órgão ou outro, aí acontece a morte também. Então, não é só, a causa da morte não é só o esgotamento do fluido vital, mas também quando não existe esse processo de favorecimento da interligação, o rompimento de um órgão que liga ao outro e o fluido vital não pode interligar, não pode circular em todo o organismo. E aí, por fim, ele ainda vai dizer, olha, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. E aí, não é só o aurir do fluido vital, não é só do fluido cósmico universal de uma forma direta, mas também de uma forma indireta através dos elementos que contêm o fluido vital a nível de alimentação, a nível de oxigênio. E aí eu digo para vocês, a nível até de água, mas aí eu venho um questionamento a respeito, quando lá atrás Kardec falou a respeito do princípio vital que não estava contido no reino mineral, mas o fluido vital ele se encontra no fluido cósmico universal e pode ser absorvido. Essa é a minha interpretação, porque ele diz pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Não é só absorção, mas também quando ele assimila. E aí, na minha interpretação, vem a questão não só da alimentação, como do próprio oxigênio e até de substâncias que favorecem essa interligação dos órgãos, que entra substâncias medicamentosas, que favorecem o restabelecimento dessa comunicação entre os órgãos. Seu João, seus 5 minutos. Muito bom. Vocês já debulharam quase tudo, apenas não querem falar o final, porque diz que dá muito pano de manga, né, Fred? Muito bom. Agora, eu volto ao que eu já falei anteriormente, a questão de órgãos, de seres que são formados da decomposição de outros orgânicos. Normalmente, esses seres são monocelulares. Então, essas teorias todas não tem como se aplicar sobre eles. Porque, até agora, qual é um outro ser que pode ser formado de uma disjunção celular de outro orgânico? Não tenho conhecimento, nunca ouvi falar, e muito menos a ciência também já tocou nesse assunto, viu? É bom a gente pensar, porque ainda é difícil o entendimento para esse lado. Quanto à absorção do fluido vital, um tem mais, outro tem menos, aí entra a questão, segundo alguns, eu também concordaria, que é o merecimento ao reencarnar do quantum do fluido vital. E aqui chegando o bom ou mau uso que é feito daquele quantum. Pronto, para mim tá bom. Marcos, meu amigo, você? Tá fechado o teu áudio. Pode seguir, eu não vou falar nada, não. Tony, meu amigo. Ué, cadê o Tony? Caiu, foi? Ah, não, tá aqui, tô vendo.
aqui. Tony tá com medo hoje de falar. Eu... Não, seu João. Eu acho, Beto e Fred, que essa pergunta de Beto, da quantidade, de porque uns têm mais, outros têm outros, eu não acho que seja tão difícil responder, não. Eu vou tentar colocar dentro do que eu já vi, o que eu acho, né? E é o seguinte, algumas pessoas têm mais do que outras porque precisam viver mais do que as outras. E por que um vive mais do que o outro? Por uma questão de programação reencarnatória de acordo com com as necessidades de cada um. Então, se o fluido vital ele é responsável por, pela manutenção da vida e pela vida existir, e ele é variável de acordo a cada um. Tem gente que morre com 22 anos, não ia ficar com a quantidade de fluido como se fosse viver com 60, né? Que aí para que esse fluido esse fluido ia para onde? Ficava, né? E tem gente que vive 60 e tantos, 80 e tantos, 100 e tantos anos, como a gente tem visto muito aí. Isso eu acho que isso é de acordo à necessidade de cada espírito. Agora, Beto, você está falando aqui do último parágrafo, que tem uma questão que dá muito pano para manga. A penúltima aqui dá pano para a camisa toda, que é uma coisa que aqui a gente não vai discutir isso agora porque não dá tempo, que vai ser semana que vem, mas vão pensando aí. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Que substâncias são essas? E Será que outra, os medicamentos o, atuais o fluido pode ser renovam essa renovado? vida, né, Tony? O fluido pode Será ser que é assim, né? renovado? Isso aí já dá muito pano para manga, né? Então, fica aí para a gente discutir isso semana que vem. O cabra tá Para doente, isso, né? Antônio. Para. O cabra tá doente, toma os medicamentos, renova as energias, as substâncias. Será? Não sei, né? Eu Pode fico com o ser, né? Itamar, quando ele É, diz que a substância que eu contém não é substância que a gente absorve comendo, é medicamento. É lá no princípio que a gente não está sabendo. É o fluido Mas vital deixou em bem si, claro né, aí. Beto? É o Eu fluido achei que vital. Itamar deixou bem claro. Eu Não, realmente eu concordo com acho ele. que está muito Substância claro, que contém, não é o que mantém. É tá muito diferente. claro nos parágrafos isso, né? Pois é. Não é questão de um ou de outro. Está muito claro nos parágrafos que é fluido vital. Agora, o que é esse fluido vital? Aí, Né? agora eu É. vou, só para Acho que encerrar aí, que a gente Itamar. tem um minuto ca- só. Ó, Tony, tem gente com 22 anos que morre, que come uma cachaça retada, vida desregrada. Então, isso aí não é parâmetro, não. E tem aquele que vive 104 anos, como um tio meu, bebia uma cachaça retada E não morreu, não e foi, não Beto? morreu. cala a Mas, boca, viu, Beto? Que eu vou lhe mas, denunciar o Conselho de Medicina, viu? mas, eu, Olha o mas estatuto de eu conheço, idoso, né, João? Sim, é. mas eu conheço alguns casos de jovem com 22 anos que não bebia, que não fumava e que Mas, morreu de uma Mas causa, mas é isso que eu estou uma doença. dizendo. A gente tem que separar a morte natural daquela morte que está desregrada, é diferente. Por isso que vem esgotamento e vem também por lesões. Lesões não é só aqui físico, não. Lesão é quando eu uso o mau uso da coisa. Eu estou Exatamente. lesionando. Eu acho que Que o, já par... vem o parágrafo é lesionado, bem, né? o parágrafo É, é bem claro nisso, né? As respostas do agora, espírito, o comentário de Kardec é bem claro nisso, né? O pois fluido é. vital é natural. Então é aquilo que veio para aquele ser, para aquele indivíduo. Agora, se o cara vai fazer mau uso disso de alguma forma e antecipa,
Não é o fluido vital que acabou. Exato, exato. Lógico, né? Bom, e E não aí, é, Rodrigo, a gente vai Bora. deixar essa última para. Ó, já é 10h05, a gente tem que deixar Não, não é o. isso que eu estou dizendo. Vai passar para instinto, inteligência, ou vai discutir o último parágrafo? Não, acho que semana que vem a gente tem que discutir o último. Pronto, não para ficar certo. Eu Pô, também Para a acho. gente não, né? você você joga areia no fogo e quer tirar de novo? Não, é porque o Deixa pessoal aí para comentou semana que também o vem. último. É porque muita gente É, comentou o último, aí eu pensei que tinha esgotado. Eu que não quis comentar. eu também não, eu não comentei, não. Então fica o último parágrafo, não é isso? Do Isso, 70? Pronto, beleza, beleza. Itamar caiu, Eu acho que é. posso. Eu vou fazer até uma previsão, viu, Tony? Nós vamos Sim, ficar 1 hora e meia e não vai chegar a conclusão nenhuma. Eu também acho. Também Porque acho. possível. nós vamos ficar embarcados nos viés e Isso, opiniões pessoais e pronto. Interpretações e pronto. é Quem verdade. faz A aí gente, nossa prece final? aí, Beto, aí, Fred, a gente vai chegar à conclusão de que a gente não tem conclusão. Pronto, Rodrigão, pode encerrar aí. Você que sabe. Tá certo, então. Ou faz a prece ou designa alguém aí para fazer a prece. É. Então vai lá, Beto, faz aí pra gente, eu fiz a Pronto, abertura. beleza. Obrigado. E assim vamos encerrando mais um estudo tão importante para nossas vidas como espírito. Que os assuntos de hoje possam assimilar por cada um de nós e transmitir em nossas casas, em nossas vidas, como forma de conhecimento para aqueles que estão ao nosso redor. E que os Espíritos continuem nos orientando nesse estudo, nos intuindo, e que Deus nos ilumine e nos dê muita paz. Beleza pura? Até logo aí, gente. Até mais, bom domingo, tchau, tchau. Valeu, bom domingo. Tchau, tchau.